Olá, começamos agora mais um Café com Autoridade, o programa que tem o intuito de trazer até você, telespectador e internauta, um contato mais próximo, mais direto com os nossos vereadores, secretários, enfim, as autoridades que fazem a diferença no nosso município. E hoje o programa tem a grata satisfação de ser recebido no gabinete do vereador que está, já vamos explicar para você, ele está interinamente ocupando a vaga, porque ele era um suplente e na ausência de um vereador, ele está ocupando a vaga. Estamos falando com João Candal de Lima, mais conhecido como Professor Candal. Olá, professor, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Muito obrigado, Amaral. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo neste momento. Dizer que aqui no gabinete está sempre aberto para vocês e sejam bem-vindos sempre aqui conosco. Muito obrigado. Professor, como que funciona essa história de suplência? Você hoje está ocupando, já estamos no final desta gestão do mandato de 4 anos, estamos praticamente nos últimos meses e você de repente assume como vereador. Como que funciona isso? Bom, na verdade a suplência vamos colocar num gesto bem que as pessoas possam entender mais rápido, né? A questão do futebol, né? Uhum. Existem os titulares e existem os reservas. Uhum. Então ali eu sou o primeiro reserva, aquele que sempre está ali na porta para entrar para o jogo, né? A suplência nada mais é do que numa eleição onde você é votado, existe 21 cadeiras. Então as cadeiras são ocupadas pelos titulares e logo em seguida vem os mais votados de cada partido, de cada coligação. No meu caso, em 2008, com 3.095 votos, fiquei como suplente do vereador Mário Luiz, que se ausentou por problemas particulares. Uhum. E estou aqui na casa contribuindo também com aquilo que está ao nosso alcance aqui. Essa gestão de 30 dias, acredito que seja este o período da sua estadia aqui na casa, dá tempo de fazer alguns projetos, de lançar algumas ideias novas e fazer a diferença na casa, professor? Eu, graças a Deus, na passagem que eu tive em 2008, nós tivemos bastante amigos aqui na casa, né? Uhum. E os amigos continuaram eleitos. No caso do presidente da casa, por exemplo, e outros secretários e até os próprios vereadores, tanto da situação como da oposição, são amigos nossos aqui. Uhum. Então eu procurei trazer algumas coisas que eu achava que faltava na cidade de Osasco e eles carinhosamente, respeitosamente, estão contribuindo para que a gente possa fazer o nosso papel aqui nesse mês, com alguns projetos que já foram lançados. Quinta-feira agora vai ser já votado alguns deles, né, numa extraordinária que o presidente, eu acho que vai estar passando para todos. E vamos ver, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí no próximo programa nós vamos estar aqui com eles em mãos aqui para mostrar para vocês. Bacana. Mas a sua vocação, a sua aptidão para a vereança deve ser algum dom que você tenha de contribuir para a sociedade de uma forma em geral. Um mês é só o que o Candal faz para a comunidade, professor? Não, graças a Deus não. Não, na verdade não, a gente tem uma vivência já de igreja, né? Muitos de vocês conhecem a Paróquia São Paulo da Cruz, que é lá no Jardim Santo Antônio, e lá eu comecei como coordenador de adolescentes, de jovens, coordenador de catequese, conselho administrativo, depois passei a fazer representação da CCV, que é a Comunidade Casa Esperança e Vida, Renovação Carismática. E a pedido do Padre Nelson, que graças a Deus voltou para a nossa paróquia, ele que pediu para que nós pudéssemos estar dentro dos órgãos públicos, para a gente contribuir mais com a igreja, que mexe tanto com o social, né? A igreja católica e evangélica, tem vários projetos que usam bastante o social. Então ele me incentivou, não, você tem que ir, pode contar com minhas orações, com meu apoio. E aí a gente foi crescendo, foi aprendendo e cá estamos nós, como vereador da cidade. Você tentou esse cargo, a vereança, por três eleições. Agora, de novo, para a gestão que se inicia em 2013, você também é suplente. Sim. Eu comecei em 2004, inexperiente total. Uhum. A gente conseguiu alcançar 1.286 votos, ficamos o primeiro suplente do vereador aqui da casa, o Mário. Uhum. 2008 saí com 3.095 votos, suplente do Mário. Uhum. E agora com 3.545 votos, suplente de uma coligação agora, que tem 4 vereadores. E essa é a primeira vez que o senhor assume a suplência da casa? Não, não. A gente assumiu em 2008, nesse mesmo período de novembro, né? Uhum.
E naquele período eu já consegui deixar aqui na casa as academias ali para a terceira idade, que eu fico muito feliz porque você anda na cidade e virou moda, né? As academias, todo mundo usando. Vou para a faculdade de manhã, vejo todo mundo usando. Aqueles equipamentos que foram colocados, inclusive na Avenida Irante Sanazar, Isso. Aquilo é um projeto do professor Candal. Exatamente. Nossa, parabéns, muito bacana. Em 2008, inclusive, né, que deixamos na casa para apreciação. E o legal é que exatamente esse aparelho que você fala que se encontra ali na Irante, eu passo todo dia de manhã ali, porque eu vou para a faculdade. E são utilizados e mesmo. Muito utilizados. Tem uma concorrência, até Exato. Você vê ali as pessoas esperando para poder usar o equipamento. Eu acho que isso aí é a semente do bem, né, professor? Eu acho que a gente ter esse espírito enraizado de fazer o bem e não olhar a quem, é muito gratificante, é muito gostoso. Eu vejo que você tem isso imbuído no seu ser. Sim. E a gente gosta muito de fazer valer aquilo que a gente aprendeu no passado, né? Que são os valores. São coisas tão simples, né? Que a gente aprende quando pequeno e a gente vai usando isso para a vida inteira, né? O respeito ao próximo, o respeito aos professores, que a gente tinha muito. Na minha casa, eu sempre peço, né? Eu perdi minha mãe, infelizmente, em plena campanha em 2012. Mas eu aprendi com eles, pedir bênção pro pai e pra mãe, até hoje. Meu pai tá com 80 e poucos anos, benção pai. Eu tenho essa prática também. E isso é um dos valores mais fundamentais para a criação de um ser do bem, né? Mas para você é fácil, que já nasceu em berço católico. Nasceu em berço católico, sim, né? Sim. Aí fica mais tranquilo, já teve sempre uma cultura já inserida no seu ser. Acho que é muito bacana isso, e nós preservarmos por esses valores também. Eu, particularmente, abandonei a distância entre a minha pessoa e os meus filhos. Eles não pedem benção para mim, mas a gente consegue manter um respeito dentro da linha do século em que estamos, da vivência em que estamos. Mas eu, para minha mãe, ainda me dirijo a ela com todo respeito. Benção, mãe, estou indo, Deus te abençoe. E acho que isso tem uma palavra do bem inserida e é muito bacana. Mas, professor, me fala um pouco mais sobre as suas origens. O senhor é nascido aqui em Osasco? Graças a Deus. Tenho orgulho de dizer que eu sou osasquense nato. Eu nasci, inclusive, hoje é Biblioteca Central. Mas antigamente ali era um pronto-socorro infantil. E inclusive tinha o IML do outro lado, a CAEMO, a antiga CAEMO em frente. Ali na João Batista, Marechal Rondon. Isso. Então hoje, inclusive eu até brinquei com o secretário de Cultura. Falei, você poderia pôr um livrinho do professor Candal, né? Ali e tal. Ó, o professor Candal nasceu aqui, exatamente nessa biblioteca, né? Que era o pronto-socorro infantil na época, né? Então eu tenho esse orgulho de dizer que eu sou osasquense. Nasci aqui em 1970. E fez os seus estudos, sua formação escolar também aconteceu aqui? Escolas públicas, escolas particulares, como foi? Não, escolas públicas. É a primeira escola que eu tenho o maior carinho, inclusive na casa. Essa escola vai completar 50 anos no ano que vem. Eu pedi uma honraria para homenagear aquela escola que eu tanto amo, que é o Nilton Espírito Santo Aires, ali no Jardim de Santo Antônio. Aí depois eu vim aqui para o centro, no José Liberati também. Depois fiz 12 cursos no Senai, aqui também em Osasco, na de Figueiredo, ali na Ari Barroso, no Presidente Altino, e depois fechei o meu segundo ano na Deputado Guilherme. E agora também numa escola aqui da cidade, que é a Uniban, agora em Anguera, estou no meu terceiro ano de Direito. De Direito. Mas você tem o dom musical também. Ah, sim. A gente fez o LM, né? Que agora mudou, agora não é mais o LM, hein, gente? Você músico aí que tá falando que é o LM, não é mais não. É a EMESP, a Escola de Música do Estado de São Paulo, que também entramos com pedido na casa para que se traga um núcleo. Você músico, se Deus quiser, a gente colocou aqui na casa um núcleo para você músico possa estudar aqui, não precisa ir tão longe. Como alguns amigos meus aqui da casa, né, que falam que tem que ir lá em São Paulo, né? Agora não precisa mais não. Estamos carentes dessa arte aqui em Osasco, né? De escolas, boas escolas de música, boas. Eu tive a grata satisfação de participar, de ser membro integrante da banda marcial da Fundação Bradesco. Olha só. Eu toquei por um período lá, mas infelizmente eles não tinham muito o intuito de musicalizar os jovens. A gente aprendia a tocar por cifras. E eu acho que ser musicalizado, aprender a ler uma partitura é muito importante. Você tem esse ensinamento? Você lê partitura? Sim.
Na verdade, assim... Aliás, você não lê, você ensina. Você alfabetiza musicalmente as pessoas, né? Você é professor, inclusive, de música, De música, sim, sim. Eu leciono bateria, teclado, violão. Vocês podem me procurar na cidade de Osasco aí, tá? Você que quer aprender, já fazendo meu merchan aqui. Mas fique à vontade, o programa tem esse intuito, que as pessoas o conheçam mesmo. Legal. E também na época que eu fui diretor de cultura, em 2007, quando o nosso partido assumiu a cultura aqui na cidade de Osasco, nós contribuímos para que tivesse o projeto Guri. Só que o Guri é até 17 anos. E depois nós trouxemos a Santa Marcelina, que também é um projeto muito lindo da Santa Marcelina, que aí objetivamente é por partitura, umas leituras bem mais profundas de musicalidade, né? E paralelamente a isso nós temos também o trabalho na cidade. Tem lá no NEC, no Núcleo de Evangelização e Cidadania, que é uma associação que nós fizemos no bairro, para as pessoas mais carentes do bairro. A gente leciona lá música, né? Lá, na verdade, tem flauta transversal e tem violão. Vamos fazer uma apresentação dia 18/12 aqui no Grande Hotel. Você que nos assiste e meu amigo Amaral esteja também convidado para estar conosco lá. Sim. E estas, apesar de aparentemente, pelo que eu entendi, é um bairro não muito abastado. É um bairro os integrantes são pessoas menos abastadas, menos afortunadas, são pessoas carentes ali. Na verdade, o bairro Jardim Santo Antônio, ele cresceu bastante, né? Você que é morador do bairro sabe disso. Só que tem nos extremos, tem, por exemplo, o bairro ali do Jardim Helena, que é a conhecida Rua 13, tem o Lofredo também, que é um bairro bem carente nesse sentido. Uma parte do jardim ali da Vila Prado também. Então a gente pega sempre esse pessoal. E também, bem em frente à paróquia São Paulo da Cruz, a gente montou isso. E a gente sabe que as igrejas são muito procuradas por pessoas que precisam não só do lado espiritual, mas também do lado material, que aí é onde a gente se encaixa aí, porque a gente tem uma parceria com a paróquia, a gente conversa com o Padre Nelson, com o Padre Renato, e vários outros padres também que estão com a gente. Eu fiz essa pergunta sobre a posição social, socioeconômica das pessoas, para, na sequência, perguntar, as pessoas pagam para participar deste ensinamento musical? A nossa associação, nossa ONG, né, o NEC, ele não tem recurso de fora. Os nossos recursos são os nossos esforços ali, cada um contribuindo, os colaboradores e tal. E aí a gente cobra um custo de R$20, que é para pagar água, pagar a luz, né? É um custo a gente usa, né? Tem uns materiais também que a gente usa para passar para aula, né? A gente faz cópias, as conhecidas Xerox, e a gente sempre passa para os alunos. Então isso tem um custo. Então a gente, para ter um mínimo de manutenção, a gente cobra esse subsídio aí básico para que o aluno possa ter acesso. E os instrumentos, o aluno precisa ter o seu? Ah, sim. Aí cada um tem o seu, porque é particularidade, né? E, como eu disse, a gente não tem de onde vem verbas nem nada, então fica um pouco mais difícil para a gente ajudar nesse lado. E é aberto à população? Se o meu filho quiser se inscrever lá, ele pode? Já está inscrito. E a faixa etária? A gente sempre procura brincar, né, de 8 a 80. De 8 a 80. Tendo interesse musical, é bem-vindo. Às vezes alguém tem interesse, né, de 60, 70 anos, eu não tenho mais idade para aprender. Eu acho que quando você estiver vivo e com saúde, você tem capacidade plena de fazer o que você bem quiser, né? Então basta você querer, isso vai depender de você. E nós estamos lá de braço aberto para dar aula para vocês lá. E você também dá aula de literatura? Dá aula em escolas particulares, escolas públicas? Não, literatura eu dei aula na Vivere, depois foi na Cecília Meirelles, e aqui, que agora fechou, que era Getúlio Vargas, no Piratininga. A gente lecionava. Então, como eu vi que a literatura, por várias dificuldades, né, os nossos amigos, a grande maioria não gosta de ler muito, então essa matéria meio que está caindo. Então eu fui mais para o lado musical. Musical, que você tem mais abrangência. Você tem mais seguidores, digamos assim. Candal, vamos fazer aqui um rápido intervalo e voltamos já com esse bate-papo interessante. Legal. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Ao ir com seu filho a lugares de grande movimento,
Coloque no bolso de seu filho um papel com o nome e endereço. Sempre segure a mão do seu filho. Polícia Militar. A segurança que você vê. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada, nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Estamos de volta com o programa Café com Autoridade. Hoje batendo um papo com o professor Kandal. Ele que já tentou por 3 vezes ser vereador e já conseguiu por 2 assumir a cadeira por suplente. Está batendo na trave. Ele tem aí um propósito muito bacana. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as suas aptidões. Por que você tem esta, não vou nem dizer vontade, eu sinto que é uma necessidade interna de ser vereador? Assim, Amaral, a gente aprendeu, como já abordamos alguns assuntos atrás aqui, os valores, né, a cidadania, o respeito ao próximo. Tudo isso, graças a Deus, a gente tem na veia. E a gente percebe que há uma necessidade no legislativo, no executivo, de que os valores possam partir desses exemplos para com a sociedade. Então, como a gente conhece muita gente, participo de muitas comunidades, eu vi a necessidade de ficar só ali na igreja. A gente ajuda muita gente, mas eu via, né, o Papa João Paulo II falava que a política é o meio mais rápido de se praticar caridade. Então, baseado em cima disso, que eu, né, com forças também dos padres me incentivando, né, muita gente me incentivando, eu falei, poxa, eu vou entrar na política para colocar o conteúdo que existe dentro da gente e passar para a sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade carente de valores e a gente precisa muito disso. Muitos dizem que a política é podridão, não quero me envolver com política. Acredito que se as pessoas do bem pensarem dessa forma, não haverá uma renovação. Que eu, particularmente, acredito que está havendo uma renovação. Eu acredito que essas notícias dadas pela televisão, pela grande mídia, pela mídia em geral, só as notícias ruins vêm à tona. Então a gente tem a impressão que é um mundo corrupto, um mundo cheio de falcatruas, e a gente que participa aqui, eu particularmente vivendo, noto que existem pessoas do bem, que querem o bem, e posso afirmar, no meu sentimento, a maioria, não vou dizer a totalidade porque eu não conheço a fundo a índole de todas as pessoas que frequentam esta casa, mas eu tenho tido a grata satisfação de encontrar pessoas como o Kandal, que no bate-papo, no em-off, antes do início do programa, a gente consegue ver a real intenção, a real vontade de trazer os valores, né, professor? De fazer com que a sociedade melhore por dentro, não pela casca. Acho que essa é uma função bem bacana e é isso que te rege, né? A política, ela vem de polis, né? De cidade, de organização. E o candidato significa uma pessoa pura. Se você pegar o significado da palavra candidato, significa uma pessoa pura que andava de branco para mostrar sua pureza e tinha que andar na cidade. Então todo mundo já identificava, olha, aquele ali é um candidato. E se você olhar, eu tenho uma frase que eu sempre uso do padre aqui da nossa cidade, Padre Cássio. Ele dizia assim, ó, não existe lugar impuro. O que torna o lugar impuro são as pessoas ou os corações que lá habitam. Então é simples, ele até dizia, ó, se você contratar um ladrão para cuidar da sua casa, é óbvio que ele vai te roubar. Se você contratar uma pessoa do bem, é óbvio que ele vai zelar pela sua casa, porque ele sabe, ele tem esse valor, ele tem a sua casa, ele tem a sua família. Então assim, quando a gente ouve falar muito de política, mas ó, sai do foco política e vai para o lado, por exemplo, dos juízes que está aparecendo na televisão. Vai para o lado dos médicos que está aparecendo na televisão. Vai para o lado de tantos outros aqui, setores da nossa sociedade. Todos eles estão corrompidos com pessoas que não têm esses tipos de valores, Amaral, que a gente tanto luta na cidade de Osasco,
e por que a gente luta na cidade de Osasco? Porque a gente sabe que a cidade de Osasco é um grande foco. Todos os políticos do Brasil inteiro focam em Osasco, e tudo que sai aqui, de bom ou de mal, ele reflete muito forte. Internacionalmente inclusive. Até. Então, assim, eu creio muito nesses valores. Eu falava que enquanto quem não sonha, né, enquanto você está vivo, você sempre está sonhando naquilo. Depende do que você quer sonhar. Eu sonho num país, numa cidade, num estado mais justo. Eu sonho que você que está nos assistindo possa ter sua vida tranquila, sem poder ficar com medo de sair à noite para ir na casa de uns familiares, curtir uma festa de aniversário. Essa é a minha sociedade. É uma sociedade que eu sonho, e o sonho está próximo. E trabalha para isso também, né? Um homem do tamanho do seu sonho. Uma frase muito bacana que eu acho que a gente realmente tem que estar sempre sonhando. E na questão de planos para o futuro, você almeja agora, estando como suplente, você estará automaticamente aguardando, stand-by, numa eventual ausência de 2 vereadores, sendo você o segundo suplente, você reassumir. Mas enquanto isto não ocorra, você tem algum plano já definido para as ações sociais nos próximos anos? A gente continua com a minha associação, que é o NEC, Núcleo de Evangelização e Cidadania. A gente está querendo ampliar esse mesmo núcleo, fazer outros núcleos, né? Tem alguns bairros que a gente já tem mapeado e conversado com os moradores, né? Lofredo vai ter um, na 13 vai ter outro. A gente está tentando expandir para a Zona Norte também. Se você é da Zona Norte, entre em contato com a gente para a gente montar um núcleo aí também. E também formar, junto com a igreja, outros projetos que a gente possa estar fazendo. Recentemente eu fui convidado para ser o coordenador de promoção humana da Renovação Carismática Católica, que a gente vai abranger também a parte que muito destrói as famílias, que é a questão do emprego. O pai ou a mãe perde o emprego, a família se desestrutura totalmente. Né? Então a minha preocupação é exatamente isso também, aproveitar esses núcleos, montar parceria com as agências de emprego. Por exemplo, nas igrejas sempre tem alguém ali que tem algum emprego ou trabalha em algum lugar que tem alguma vaga. A gente vai estar sempre trabalhando isso para dar dignidade, porque o homem e a mulher que tem trabalho, a face dele muda, a autoestima né, do cidadão. Então a gente vai trabalhar em cima disso. E nos procurem, tá? Que a gente vai estar procurando ajudar você. Você tem alguma frente também voltada à dependência química? Sim. E eu dizia em outro programa, Amaral, que antes era prioridade só para os ricos, né? Só os filhinhos de papai que fumavam, que cheiravam. Hoje não, a droga invadiu todos os lares da nossa sociedade. É um vício que a gente está trabalhando muito forte. A gente trabalha com a CCV, que é a Comunidade Casa Esperança e Vida. A gente faz um foco diferente das casas de recuperações, né? A gente trabalha dentro das igrejas em 4 ou 5 salas. Numa sala ficam os dependentes, na outra ficam os pais, na outra ficam os irmãos, na outra ficam os parentes de cada um. Você faz um trabalho global, você não atua só na ferida. Não. Você pega o que circunda ali também, porque eu acredito que o problema ele é global, ele envolve todos, ele desestrutura um seio de uma família, o uso de dependência química, ou até mesmo a bebida, que é uma droga legalizada. Ele mexe com o seio da família, com os irmãos, com os pais, com os amigos. Então vocês fazem essa triagem, essa separação e trabalham como um todo. Sim. E qual é o foco? O foco é exatamente o que você falou. A gente vai estar ali com câncer, que está enraizado no dependente, mas ele se expande. A droga é isso, é um câncer. Ela vai se expandindo e vai pegando os familiares, mas não no sentido de deixá-los viciados, mas de acabá-los em ver o seu ente querido se acabando com as drogas. Então a gente dá uma palestra para cada um deles e a gente dá um foco na família, na estrutura da família, porque a família bem estruturada ela vai conseguir ajudar o dependente. E uma mal estruturada não, pelo contrário, é mais um problema. E no geral, se vocês perceberem, quem mais fica doente é o pai e a mãe, é a família. O desgosto, não é nem a angústia, o dependente. Né? É verdade. O dependente ele já está condenado. Ele já está tão fora do seu ser, tão fora da sua consciência, que ele não percebe o mal que ele causa. Verdade. E ele transcende isso e realmente, pense o desgosto de uma mãe ver um filho e infelizmente a droga, com a mudança dos valores, é uma porta para a criminalidade.
E muitas vezes ele começa roubando dentro da própria casa. Quando se diz, meu filho empedrou a televisão, o que que significa? Ele pegou a televisão, vendeu para comprar crack. Isso é uma coisa muito, não vou dizer comum, mas acontece com muita frequência nos lares onde tenha dependentes químicos. E vocês fazendo esse trabalho, então, tem aqui, professor, a minha admiração no contexto de trazer o bem, de fazer a semente do bem. Não que isso vá consertar o mundo, mas pelo menos vai começar a gerar novas sementes do bem e ela há de se proliferar de Osasco para o mundo, do Santo Antônio para Osasco, da minha casa para o meu bairro. Acho que se cada um de nós tivermos essa consciência e conseguirmos tomar aqui como exemplo, como meta, fazer o bem como o professor Kandal faz, a gente estará contribuindo para uma sociedade cada dia melhor. Tem até uma historinha, né, que todo mundo conhece, do elefante e do Ben-TV ali, que estava pegando fogo na floresta, e aí ele ia lá no rio e pegava um biquinho lá e ia jogar a aguinha lá, pegando fogo na floresta. E ele ia. Aí o elefante, todo poderoso, com a tromba que poderia facilmente ajudar, aí disse pro passarinho lá, mas peraí, você não vai apagar nunca esse fogo na floresta. Aí ele virou para aquele enorme elefante e disse, eu estou fazendo a minha parte. Então é isso, né? Nós somos essa parte na sociedade, nós somos pequenos. E muito provavelmente o elefante se sensibilizou com a ação do passarinho, fez uma trombada do elefante, apaga ali 4, 5 metros quadrados de área incendiária. Acho que é bem isso mesmo. Quando fazemos a nossa parte, a gente incentiva outras pessoas a fazê-lo também. Professor, aqui nós já estamos chegando próximo ao final do nosso programa. Gostaria que você deixasse os telefones de contato, as pessoas que queiram participar. Aliás, antes disso, você me explica um pouco mais sobre o Núcleo de Evangelização e Cidadania. É um local onde as pessoas vão para aprender o Evangelho, para estudar o Evangelho, para ter mais contato com o bem, e na sequência um telefone de contato da NEC para que as pessoas que tenham interesse possam estar participando do núcleo. O NEC, ele chama-se NEC, Núcleo de Evangelização e Cidadania. Nós trabalhamos 2 focos. O foco da evangelização, que é a parte espiritual, e o foco da cidadania, que é a parte social. Então o que a gente trabalha? Na parte da noite a gente trabalha a evangelização. Vou dar um exemplo aqui. A gente de terça-feira tem a oração para as mulheres. Então só vai mulheres. Inclusive minha esposa é a coordenadora junto com a Maria Cristina e várias intercessoras. E assim, Amaral, é incrível como as mulheres são carentes de atenção. Mulheres casadas, a grande maioria, vão lá com dificuldade nos seus lares. E lá é um ensinamento bíblico, né, do que a mulher é capaz de fazer no lar, na sua estrutura interior, e na estrutura da sua família. Então lá elas dão grandes testemunhos de famílias restauradas por causa dessa Aí lá vocês leem a Bíblia e faz o estudo bíblico em cima do... Tem a pregadora que faz o direcionamento. Então tudo que ela traz é direto no coração das mulheres, é específico para as mulheres. Isso na terça. Na quarta-feira nós temos ensino bíblico. Então vai lá o pessoal aprender a manusear a Bíblia, enfim, muitas outras coisas. Na sexta tem o nosso grupo de oração e logo em seguida a gente faz um coquetel ali. Então sai do grupo de oração da igreja e já vai lá e curte com a família. Sempre tem algumas coisinhas. Isso. Só que lógico, a gente cobra um pouquinho lá para ajudar na manutenção. No sábado existe o Ministério de Famílias. O Ministério vai lá e se reúne para ajudar as famílias ali. E durante a semana a gente dá aula de teatro, aula de violão, dá aula de elétrica residencial, dá aula de curso mangá. E agora vai ter balé, vai ter cabeleireiro e outro curso, vocês me perdoem que eu não lembro. Mas enfim, é isso, né? Mas bem diversificado. Bem diversificado. Então não só aqueles que queiram aprender, os voluntários que também têm um dom de ministrar algum curso, pode procurá-lo também. Com certeza. E aí, como você mesmo disse, né, deixar um telefone para vocês, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, nos ajudarem, é 3448-3078. Pode falar com a Dani ou com o Eduardo, que são os atendentes lá que nos ajudam também. Professor, muito obrigado pelo nos aceitar aqui no seu gabinete, nos propiciar aqui
um momento de poder conhecer um pouco mais sobre a sua pessoa, porque há uma distância muito grande entre os munícipes e o vereador. Tá vendo? Não é ninguém distante, não é ninguém intocável, muito pelo contrário. É alguém que precisa da sua colaboração, da sua participação, porque eles, sem nós, não conseguem atuar. O que um político é, se não for por nós, por mim, por você, telespectador, internauta, munícipe da cidade de Osasco. Então vamos ser mais cooperativos, vamos ser mais participativos. As sessões da Câmara são abertas a todos, você pode acompanhar pela TV Câmara também. Professor Candal, super acessível, é um favor que você faz ao procurá-lo, ao trazer até ele a sua sugestão, a sua necessidade. Esta é a função dele e esta é a função do nosso programa Café com Autoridade. Trazer até você, telespectador, um pouco mais sobre os nossos vereadores. E agora eu deixo as câmeras à sua inteira disposição. Muito obrigado, Amaral. Muito obrigado aos meninos aí que ajudam aí na técnica, né? Que é o Rafa e o Alex. E o Alex. Exatamente. Isso. E também dizer para vocês, né? Você foi muito feliz nas suas palavras finais, dizendo que a população de Osasco, ela precisa estar mais interagindo com os nossos órgãos públicos, em especial aqui o Legislativo. As sessões são de terça e quinta, às 15 horas. É importante que você participe ou pela internet, né, que é ao vivo as sessões, Sim. E também ou aqui, estando com a gente aqui. Por quê? Porque nós precisamos saber do povo e o povo precisa saber o que a gente anda fazendo aqui na casa, porque é daqui que saem todas as leis para o nosso município, é daqui que são aprovados todos os projetos do Executivo, do Legislativo. Então você que está nos assistindo, entre conosco nessa força, venha acompanhar o que o seu vereador vem fazendo, e não só como críticas construtivas, que isso é muito importante que se diga, as críticas têm que ser construtivas, porque aí crescemos como seres humanos, mas também saber como que anda a casa, quais são os projetos, e você apertar aí o pessoal para que saiam bons projetos aqui da casa, porque você que vai ser o bem favorecido. O Café com Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana.